Amém, amém. Quarta-feira, exposição das Escrituras, começando novamente. Graças a Deus. Deus é bom. Nós fizemos a semana passada, do versículo 1 até o versículo 16, do capítulo 21 de Atos, quando fala justamente de Paulo chegando em Jerusalém, quando ele sai de Cesareia com Mnason e os demais irmãos e chegam em Jerusalém. A questão que agora a gente vai ver é justamente o momento da sua chegada e o momento até o momento final do capítulo, até o verso 40, quando ele na realidade, ele é preso, tá ok? Mas temos algumas lições, algumas coisas importantes, talvez para aprender, ou pelo menos para a gente lembrar e entender daquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus, dos exemplos que a gente pode tirar da vida de Paulo. Porque a gente sabe que até aqui ele teve o processo de conversão que nós conversamos, depois tiveram todas as viagens missionárias de Paulo, que foram por mais de, se não me engano, 12 anos, e todas as 3 viagens, sendo que a última levou 3 anos, e ele passou por um momento difícil, como nós pudemos ver. Mas a jornada difícil mesmo dele como missionário começa a partir de agora, aonde nós vamos poder observar aspectos importantes dessa jornada dele, que inclusive ele passa a ser denominado por Lucas, e muitas das pessoas referem, como embaixador de Cristo em Correntes, ou seja, a partir deste momento, todo o ministério dele é desenvolvido até a sua morte, preso. Tá? Teve momentos de liberdade, mas de certa maneira sempre vinculado à prisão. Que talvez ele não tenha entendido toda essa jornada. Paulo, como nós vimos no final, ele sabia que ia para Jerusalém, sabia que era da vontade de Deus, ele assumiu esse compromisso, ele se demonstrou determinado em fazer isso, mesmo com todos os avisos. Ele entendeu simplesmente com os avisos que tiveram dos profetas, dos irmãos, e principalmente de Ágabo, que falou acerca da sua prisão, que ele seria amarrado, preso. Mas ele estava determinado aí. E a gente entende que ele estava determinado porque conhecia e compreendia a vontade de Deus, e ele sabia que de Jerusalém ele ia para Roma. Talvez como nós muitas vezes sabemos que vamos fazer certas coisas, mas aquelas coisas acontecem não da forma como nós queríamos ou desejávamos, porque com certeza ele não planejou ir para Roma preso, como foi a jornada dele. E foi uma jornada muito longa até chegar em Roma, tá? Mas o que é importante a gente ver, e nós vamos ver sobre isso, é que foi a oportunidade que ele teve para testemunhar aos que denominamos de grandes, ou seja, as pessoas de influência, aqueles que governavam. Ele testemunhou acerca do Evangelho para reis, para governadores e até mesmo por imperador. Tá? Quando a gente vê isso, quando olhamos isso, aí nós começamos a perceber as coisas, ou pelo menos olhar as coisas numa perspectiva diferente. Amém? Então, só para vocês terem ideia, nós vamos começar hoje. Eu vou pedir o Narlon para fazer a leitura, depois nós vamos ter um tempo de oração. Amém? A partir do verso 17, nós vamos ter a honra de ter o Narlon até o verso 40. E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos,
nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido o que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra esse lugar. E, demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levantou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: amém. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por Tua bondade e misericórdia para conosco. Conduza-nos, Senhor, de maneira que a gente possa ter o entendimento, principalmente que possa ser instrumento da Tua vontade para falar acerca daquilo que seja o Teu querer e o Teu desejo para as nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só para nós termos uma ideia bem clara do aspecto, Marcelão, projeta aí para mim a figura 1 acerca do Império Romano. Aqui nós temos uma ideia do que nós estamos conversando nessa época, tá? Que fala que, olha, por exemplo, você tem aqui na época de 44 antes de Cristo, era toda essa área aqui roxa era dominada, tá? Fazia parte do Império Romano da conquista. Quando em 14 depois de Cristo, tá? Toda essa área verde já tinha sido acrescentada. A área vermelha
foi no ano 117, tá? Onde entraram essas áreas aqui, inclusive a Grã-Bretanha. E depois vieram os territórios que foram temporariamente ocupados. Isso para a gente ter uma ideia da dimensão do Império Romano naquela época. Principalmente nós estamos tratando dessa área aqui. Paulo estava aqui em Jerusalém. Se vocês se lembram, todo o aspecto... Volta um slide, se não me engano, 1 ou 2. Este. Aqui... Nós temos, por exemplo, a última viagem, quando ele saiu de Antioquia, que percorreu toda essa região aqui até voltar. Esse percurso todo foi o percurso que eu levei, que eu disse para vocês que levou cerca de 3 anos, e só este pedaço aqui que ele estava, quando nós começamos aqui em Assos, que ele saiu daqui até chegar em Jerusalém, algo em torno de 1.300, um pouco mais de 1.300 quilômetros, tá, para fazer essa viagem, para retornar, para levar as ofertas, tá, ok? Mas o que nós precisamos lembrar, ter uma ideia desse contexto aqui, essa área aqui, essa região, só para vocês lembrarem, hoje é a Turquia, e não o que nós entendemos ser de Ásia. O que era na Ásia nessa época é o que é hoje a Turquia. E aqui nós temos as igrejas, as 7 igrejas lá do Apocalipse, que é mencionado, tá, ok? Pode voltar lá só para ter ideia, pode tirar a imagem. Então, o que acontece? Imaginem Paulo chegando, sabendo da situação, sabendo que iria ser preso, com todas as questões e problemas que haviam entre a igreja, no sentido da igreja dos cristãos judeus e dos cristãos gentios, na questão de guardar ou não guardar. Teve aquele concílio em Jerusalém, que o Ari compartilhou conosco, foi na segunda viagem missionária que ele fez, onde determinaram que aos gentios caberiam observar algumas coisas somente. Paulo fez essa viagem justamente para comunicar todas essas decisões. Mas, principalmente ali em Gálatas, nós lemos no livro de Gálatas que a questão estava que precisava obedecer, o posicionamento do cristão judeu era que precisava obedecer à lei para ser salvo. E todo o entendimento e todo o ensino de Paulo justamente voltava-se contra isso. Paulo tinha problema com relação à lei? Nenhum. Em termos de executar e realizar os rituais? Nenhum. Ele era judeu e guardava muito dessas tradições, e a gente vai poder ver isso aqui. Então, o que ele está chegando em Jerusalém? Qual é o aspecto que a gente vê? Com certeza, a apreensão era uma das coisas que era característica daquele momento. Ele e todos os irmãos que estavam com ele, porque sabia que iria ser preso, eles não sabiam como seriam recebidos, tá? E nem como toda aquela questão iria ser tratada. E aí no 17 fala, e logo que chegaram a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade, ou seja, isso aí foi um aspecto muito claro que ultrapassou em termos de expectativa, porque querendo ou não, e com tudo que tinha sido avisado, nós provavelmente até fugiríamos da raia e nem iríamos para Jerusalém. Mas Paulo sabia o que precisava fazer e estava determinado a ir. Mas aí, como foi recebido? Foi recebido com alegria. E o aspecto que a gente sabe é que não há referência, por exemplo, a gente não entende, Lucas, ao escrever, ele não relata que isso é relatado em outro lugar acerca da ajuda que ele está levando para Jerusalém. E um dos principais, vamos dizer assim, um dos objetivos fundamentais era levar essa ajuda da igreja dos gentios até a Judéia para atender às necessidades e suprir as necessidades dos irmãos que estavam ali passando necessidade, de uma fome que Ágabo tinha previsto lá quando ele estava em Antioquia. Foi quando começaram a levantar todos esses recursos. E a gente vê menção disso na carta aos Coríntios, por exemplo, onde fala da disposição da igreja da Macedônia, tá? E a igreja da Macedônia é aquele ponto final, lá logo depois ali da Ásia, que a gente mostrou aqui no mapa, que essa igreja, na sua dificuldade, levantou os recursos, tá ok? Então, o que a gente precisa entender? O espírito, ou seja, aquele posicionamento farisaico com relação a ter que guardar a lei,
Como é que ele foi recebido isso? Esse é um aspecto que a gente vê. Isso suavizou, isso provocou, de certa maneira, uma união. A gente vê pela sequência que sim, isso trouxe, de certa maneira, um alívio. Porque quando a gente vai ver que a questão da prisão de Paulo foi por outro grupo, aqueles que eles temiam que seriam os cristãos judeus, isso não aconteceu através deles. E aí no 18 a gente vê, olha, no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Quando ele menciona ancião, como já foi explicado aqui, ele está se referindo a presbíteros, ou seja, a pastores da igreja. Um aspecto importante, que há uma diferença, não se faz referência aos demais apóstolos. O que dá a entender, por exemplo, Pedro já não estava aqui, Filipe já estava, por exemplo, lá em Cesareia, e eles, bem dizer, a maioria já não estava exercendo o ministério em Jerusalém. Esse é o entendimento que alguns estudiosos têm, por isso não há essa referência, e Tiago era o responsável, era a pessoa mais velha, com conhecimento, com experiência, e ele era o líder da igreja em Jerusalém. E a gente vê, por exemplo, a omissão dos apóstolos como um aspecto, como foi mencionado, por exemplo, lá em Atos 15:4, no versículo 6, no 22, no 23, sempre fazia referência dos demais apóstolos. Tá? E outro aspecto, ele só veio a encontrar Tiago no dia seguinte, ou seja, não foi no dia que ele chegou. Ele teve um encontro com os irmãos da igreja, que o receberam muito bem, mas com Tiago foi só no dia seguinte. E o que a gente vê disso é que dá indicação, tudo isso, é isso que eu mencionei, que os demais apóstolos já tinham se espalhado para fazer todo o trabalho missionário, e a gente vê algumas histórias de Pedro nas suas viagens, dentro da pregação e do revelar, vamos dizer assim, do manifestar nessa região toda. Porque boa parte do evangelho, em termos de evangelização da Ásia, da Macedônia, ali da Grécia, tudo caiu, a maior parte foi responsabilidade de Paulo e aqueles que estavam com ele nesse ministério, nas viagens que eles fizeram. Tiveram outras pessoas que participaram, mas fundamentalmente em cima disso. Lá no verso 20 diz assim: e ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhes: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E no 21 diz: e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Quem fala disso? Esses milhares que ele está referindo aos cristãos, a maioria dos judeus da dispersão, ou seja, da diáspora. Que é importante a gente entender isso quando aconteceu, por exemplo, projeta aí para mim a figura 2. Obrigado. A próxima. Figura 2. Aqui, nós estamos aqui, Jerusalém aqui, tá? Então você tinha judeu espalhado por toda essa região aqui. Tá ok? Isso é importante lembrarmos. Quando aconteceram essas, vamos dizer assim, essa dispersão, essa diáspora, nós temos primeiro, a primeira ocorrência, mais ou menos em 772 antes de Cristo, foi quando, vocês se lembram da leitura que nós tivemos, o reino de Israel, ele foi dividido em dois, teve de Judá e de Israel, que é do norte, que eram 10 tribos, e essas 10 tribos foram esparramadas, ou seja, foram para os assírios, expulsaram, na realidade, levaram eles para outras regiões. E esse povo começou a esparramar por todas essas nações, por todos esses lugares. Lembrando que, do que foi até comentado aqui, nós tivemos, por exemplo, todo o processo de evangelismo de Paulo, ele atingiu essas
regiões aqui. Ele focou nessas regiões aqui, que era a Ásia, que era a Macedônia, que era toda essa parte aqui da Grécia que temos aqui, aonde estavam os judeus. Tanto que a estratégia dele era chegar na sinagoga, anunciar a Cristo, falar acerca de Cristo. Tinham aqueles que aceitavam, os que rejeitavam. Depois que houvesse a rejeição, ele partia para os gentios para anunciar o evangelho. Então, isso aqui, essa dispersão começou em 772, que foi acerca das 10 tribos de Israel. Judá foi em 586, isso foi Nabucodonosor. E 722 a.C., foi quando foi destruído, foi pela Síria. A Síria que expulsou. Eles destruíram, colocaram outros povos, trouxeram outros povos para ocupar aquela região, e todas as 10 tribos foram, bem dizer, dispersas para outros países, que são basicamente essa região toda que cobriu, que era quando a Síria era quem tinha, na realidade, todo o império cobrindo aquilo. Depois, em 586, foi a nação de Judá, que foi justamente enviada para fora para o exílio, tá ok? E eles começaram a voltar. Mas quando começaram a voltar, isso foi na época do rei persa, tá? Eu não me recordo bem, eu esqueci de anotar aqui a data, quando trouxeram alguns novamente para essa região, para reconstruir, que foi o Ciro, tá? Que ordenou que se voltasse, e aí alguns começaram a voltar, mas a maioria dessas pessoas, elas permaneceram, ou seja, daqueles que tinham sido deportados, a maioria ficou, tá? Elas ficaram na própria Babilônia, não voltaram. E como não voltaram, essas pessoas vinham na época de Pentecostes, nas festas, justamente para Jerusalém, que quando a população em Jerusalém crescia assim, vertiginosamente. E isso desde muitos anos, desde a reconstrução do templo, tá ok? Por isso, assim, quando a gente vê, teve situações de, por exemplo, comunidades que na realidade se desenvolveram muito bem aonde estavam, assimilaram os valores, a cultura, tudo. E, por exemplo, no aspecto da Babilônia, foi quando o hebraico, ele teve a junção dos costumes de língua, que se tornou o aramaico, que era a língua falada e reconhecida na época de Cristo, tá ok? Olha, o que a gente precisa lembrar, por exemplo, quando a gente fala zelosos da lei, a gente vê isso, por exemplo, que eram essas pessoas que denunciaram, ou seja, que eles estão mencionando aqui, que eles tinham ouvido que essas pessoas zelosas, ou seja, aqueles judeus que estavam fora, que moravam fora, e quem fala sobre isso, quem menciona isso, basicamente são os judeus de Éfeso. Paulo passou um bom tempo na cidade de Éfeso pregando o evangelho. O que nós tivemos nessa situação lá em Éfeso? Se vocês se lembram, nós tivemos algumas ocorrências, tá? Como, por exemplo, vocês se lembram lá da grande deusa Diana dos Efésios, que Ari compartilhou aqui conosco, que teve aquele tumulto, que as pessoas estavam perdendo dinheiro, e aí o artífice, que eram os responsáveis por fabricar a imagem. Então, são pessoas desse local. Teve as situações dos judeus que instigaram para que eles fossem perseguidos, inclusive Paulo sai, depois dessa situação, ele sai de Éfeso para continuar anunciando o evangelho. Mas ele começou a pregar lá, ele pregou na sinagoga, como houve rejeição, não sei se vocês se recordam, eles saíram, foram para a escola de Tirano, tá? E aí ele passou um bom tempo pregando e ensinando, ele ficou mais de 2 anos na cidade de Éfeso, anunciando e pregando, e a partir de Éfeso, o evangelho se esparramou por toda aquela região, tá ok? Isso é importante a gente lembrar, porque é nesse contexto, ou seja, foram judeus da Ásia, tá? É que alertaram, é que na realidade provocaram isso que a gente vai ver. E os irmãos estão falando acerca desses judeus que estavam em Jerusalém nessa época. Ele não está falando da questão dos cristãos convertidos, dos cristãos judeus que tinham se convertido ao evangelho. Eles queriam que guardasse a lei, eles guardavam a lei, eles obedeciam muito dos rituais,
e isso não era problema. Tanto que era aceitável ainda esse aspecto de você poder guardar esses costumes sem problema nenhum. E não tinha problema você crer em Cristo Jesus, desde que você guardasse os rituais para não ter problema. Qual foi a questão? Quando Paulo, levando o evangelho para os gentios, aí ficou determinado que não precisava guardar a lei. E o que a gente precisa lembrar, tá? A questão de Paulo com relação à lei é aquilo que eu mencionei. Não se tratava simplesmente de uma obediência ou não, de guardar rituais ou não, mas o princípio, ou seja, o fundamento. Qual era a intenção, por exemplo, dos judeus de Gálatas, quando queriam que os cristãos convertidos, tá, os gentios, é que eles guardassem a lei? Por quê? Porque o fundamento para eles é que se não obedecesse à lei, não seria salvo. E para Paulo isso não tinha nada a ver. Esta era a questão, esta era o problema. Não era a questão simplesmente de fazer e realizar alguns rituais. E a gente vai ver que isso não é problema, pois Paulo, ele não instruía o cristão gentil a guardar a lei, mas para a questão do próprio judeu, ele também não falava nada, poderia guardar ou não. E ele mesmo, a gente vê, ele observava rituais. E a gente vai ver aqui nessa experiência, nessa parte do capítulo, justamente que é um aspecto que ele fala. Tá? E ele não incentivou nenhum cristão judeu a abandonar a lei. E a questão da informação que é colocada, que essas pessoas começaram a falar, foi isso, que ele estava o quê? Incentivando a não guardar a lei. E não é isso que Paulo estava falando para o cristão judeu. Ele falava que para o gentil ele não precisava guardar a lei, mas para o judeu ele não falava acerca de que não precisava e que tinha que abandonar a lei. Não era esse o ensino. E a gente vê isso, por exemplo, como por exemplo ele menciona lá em Romanos 2, 25 a 29, Gálatas 5, 1 a 12, que ele trata dessa questão da lei. Ele trata que a lei não é um aspecto que conduz à salvação, e ele fala justamente também, ele menciona que a gente deveria entender que ele fazia, e ele tinha isso como preceito, como fundamento, que era o que? Ele fazia de tudo para salvar algum. E ele menciona, olha, com o judeu eu ajo como judeu, com o gentil como gentil. E isso não tinha problema nenhum para ele, porque ele entendia que não era na questão dos costumes e dos rituais que estava a salvação. E o que ele queria era conquistar as pessoas para Cristo. E aí vem justamente uma questão muito importante que a gente precisa entender, que aí a partir deste momento, ou seja, diante do cenário de Pentecoste, a cidade cheia de judeus de toda parte do mundo, com pessoas falando acerca de Paulo, daquilo que ele estava fazendo, embora fossem informações falsas, ou seja, não traduziam o que Paulo ensinava e nem o que Paulo falava, eles fazem uma recomendação, que é no 22, e ele diz assim: que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo, ou seja, já era conhecimento, já sabiam que ele estava na cidade. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. O aspecto dessa atitude, ou seja, primeiro eles fazem uma recomendação com o intuito de mostrar que Paulo não falava aquilo, ou seja, que naquilo que eles estavam falando acerca dele não era verdade, porque o iriam ver fazendo o quê? Observando rituais de purificação, tá? Seguindo os rituais determinados pela lei. E aí os gastos, ou seja, o voto de Narizeu requeria o quê? Um gasto
enorme, tá? Não era pequeno, por isso eles falam acerca disso, que eles deveriam bancar por essas pessoas, ou seja, por essas 4 pessoas, porque não era um gasto simples de fazer, por causa da quantidade de sacrifícios que são feitos, tá ok? E essa atitude, o que levaria? Mostraria que Paulo não tem abandonado os rituais, não tinha abandonado os rituais como estava sendo pregado. E aí o que acontece? No 25 a gente lê: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica ao ídolo, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Esta foi a decisão que foi tomada lá no concílio em Jerusalém, o primeiro concílio que a gente ouve na história, ou seja, quando eles reúnem e tomam uma decisão do que deve ser feito e que transforma aquilo numa regra em termos de observação, que eles deveriam observar e seguir, tá ok? E ele só simplesmente está aqui reforçando, ou seja, não está mudando nada. Para os gentios continua valendo a mesma coisa. Então, no 26 diz assim: então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Este aí é aquilo que eu mencionei, que é o que está lá em 1 Coríntios 9:20, que fala, olha, Paulo está colocando em prática aquilo que ele pregava. Com o judeu, eu ajo como judeu. Com o gentio, eu ajo como gentio. Por que essa questão? Essa questão a gente vê, entende, compreende que é muito importante, e foi importante nessa época, como um testemunho. Qual era o objetivo de Paulo? Criar confusão? Não, o objetivo dele era para que as pessoas se convertessem. Como tendo muitos judeus, tendo ouvido acerca dele uma história que não era verdade, aí ele tomando e fazendo isso, qual era o propósito? Que as pessoas, vendo, pudessem se converter e ouvir aquilo que ele iria anunciar ou que estava anunciando. Foi só com essa intenção, ele não tinha nenhuma outra, porque ele já não entendia, ou seja, já entendia que aquele sacrifício, aquilo não era capaz de perdoar pecado nem santificar ninguém, mas ele observou por ser judeu e porque o intuito e o propósito dele era levar essas pessoas ao conhecimento de Deus. Bom, aí o que acontece? Nós temos lá, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, que é os que estavam falando mal, tá? Principalmente dá a entender que eram judeus de Éfeso, por causa da experiência que Paulo teve em Éfeso, tá? Acerca do evangelho, da dificuldade que ele passou com os judeus de lá, que esparramaram, inclusive, foram instigar em outras cidades, tá? Tumultos com relação àquilo que Paulo pregava. Vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Que a gente precisa entender acerca disto aqui. Primeiro, onde ele ficou mais conhecido? Como eu mencionei, em Éfeso. Os judeus de lá é que provocaram tumulto, afirmando o quê? Que ele tinha profanado o templo. E existia, por exemplo, lá em Atos 19, essa história, tá, toda da relato da vida de Paulo, lá em Éfeso, do que aconteceu e da cidade. Ele teve a questão da escola de Tirano, ele teve a questão dos lenços e dos aventais que curavam as pessoas, ou seja, essa experiência. O caso dos filhos também dos judeus, lembra daquele judeu que eles foram agredidos pelos demônios? Isso tudo foi lá em Éfeso. E aí os gentios têm um aspecto importante. Primeiro,
eles viram que tinha um gentil no templo? Não, eles deduziram, ou seja, basearam no fato do que achavam que tinham visto e não tinham visto. Por quê? Existia uma regra muito clara. No templo você tem o pátio dos gentios, depois você tem o pátio interno. O gentil não pode entrar no pátio interno. Se entrar, é morte. Se algum judeu incentivar, ele também é morto por apedrejamento. Tá ok? Isso é importante a gente entender. E aí a gente vai dar uma olhadinha lá na figura 3, só para vocês terem ideia do contexto. E essa barreira, por exemplo, não, é fácil. Isso aqui eu esqueci de mencionar, isso aqui era a diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus no mundo em 1490, tá ok? Aqui, nós temos aqui o templo, tá? Nós temos aqui o pátio dos gentios, aqui o pátio interno, aqui a questão onde as mulheres ficavam no templo, aqui onde os homens ficaram, é aqui o Santíssimo Lugar. Neste lugar aqui só entrava quem? Só entrava judeu, não podia entrar gentil. Se gentil entrasse, morreria, tá? Porque eles matariam por apedrejamento. E se um judeu levasse alguém para lá, também ele levaria pedra. Tá ok? Então, quando eles deduziram, Paulo estava aqui dentro com os demais, com aqueles outros 4, ele não estava com nenhum gentil. E essas pessoas começaram a gritar e falar que ele tinha introduzido gentil dentro do templo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, guarda aqui, nós vamos mencionar a fortaleza Antônia, ela fica logo ao lado justamente do templo. Beleza? Guarde isso aqui que nós vamos mencionar, ela aqui está bem do lado, bem próximo, por isso a gente vê a situação que vai ocorrer aqui mais na frente. E aí então no 30 a gente lê o quê? E alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava em confusão. Esse tribuno aqui, que ele menciona aqui, estava justamente nessa fortaleza Antônia, que é ao lado do templo. Este, lá no 32, este tomando logo consigo os soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar em 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Essa fortaleza é aquela fortaleza Antônia, aonde ele estava. Ou seja, por que ele chegou rápido? Por ser ao lado do templo. E além disso, quando teve o barulhão, com certeza imagine uma multidão gritando. Uma multidão gritando, você ouve, você pode não entender, mas você sai correndo, sendo o responsável pela segurança, vamos dizer assim, pela tranquilidade do lugar. E ele era responsável por isso. Mais ou menos ele tinha algo em torno de 1000, tá? A sua guarnição tinha algo em torno de 1000 soldados com ele. Tá, beleza? E aqui, ó, sucedeu que chegando no 35, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. Essa escada são os lances de escadas que estavam ali perto do templo, ali no templo, tá ok? Então haviam 2 lances que davam acesso ao pátio dos gentios para a fortaleza Antônia. Então entre a fortaleza e tudo só tinham esses lances de escada. E a fortaleza Antônia ficava ao lado do templo, ao lado do pátio dos gentios, bem dizer, tá ok? E esse aí, então, o que acontece? Essa situação ele chega e ele consegue salvar Paulo, tá? Porque se não tivesse chegado a tempo, se não fosse ali tão perto, se ele não estivesse tão perto, ele teria sido apedrejado. E ele teria morrido, porque eles estavam ferindo ele. Então, o que acontece aqui? Ele salva isso aí. E no 37 diz, e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno,
é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Tribuno, tá? Ou seja, que é mencionado aí no 23, 26, mais na frente ele fala acerca dele, ele tinha essa guarnição, tá? Ele guardava, ele era responsável e estava justamente ao lado, ou seja, a noroeste do templo, naquela posição onde ele estava. E aí ele diz no 38, não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Bom, quando ele está falando aqui, ele está falando dos sicários, que são o quê? Assassinos, terroristas. E por que sicários? Por causa da sica, um punhal, tá? Um punhal que tinha. Então eles eram denominados de sicário por causa disso. O que eles eram? Eles eram nacionalistas extremos, eles estavam buscando o quê? A independência da nação, tá ok? Isso foi no ano de 54 depois de Cristo, tá? Segundo isso aqui foi uma declaração de Flávio Joséfo, tá? Que congregou 4.000 sicários, mas Flávio Joséfo fala que eram 40.000, tá? 30.000 sicários. E esse levante, essa situação ocorreu no Monte das Oliveiras, tá? Que ele prometeu que os muros de Jerusalém desabariam. Então Félix, por exemplo, matou 400 dele, mas o chefe dessa rebelião na época escapou. Isso foi em 54 depois de Cristo. Nós estamos falando daqui, essa situação de Paulo foi uma situação posterior, tá ok? E aí no 39 e 40 diz assim, mas Paulo lhes disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, a questão que a gente precisa entender é que quando ele está falando língua hebraica, ele está falando do aramaico, que é a língua franca da região toda, que é a língua que veio depois justamente da ocupação, depois da Babilônia, quando eles reconstruíram, que eles passaram aquele tempo, até então era um hebraico puro. O que a gente precisa entender aqui? E lembrar de umas situações. A questão, por exemplo, quando a gente vê que ele começa a falar em aramaico, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, o que era silêncio ficou em maior silêncio ainda. Tá? E ele expõe o evangelho para toda aquela multidão. E isso é um tempo importante e que a gente vai ver na próxima semana que vem, é justamente esse aspecto. E depois a gente vai ver quando a coisa desanda novamente. E outra situação, tendo esse tribuno, o Cláudio Lísias, perguntado acerca se ele falava grego, ele falou de onde ele era. E ele não falou que ele era um cidadão romano. Ele não expôs isso ainda para esse tribuno. Isso vai acontecer no momento posterior. Essa é a situação, ou seja, chega apreensivo, é bem recebido pela igreja, temiam muito mais pelo problema, a busca era justamente da conciliação da igreja, temiam por essa conciliação com os cristãos judeus, que essa é a unidade da igreja, porque todo o trabalho de Paulo foi justamente por essa unidade, pensando que aquilo ali seria um problema. Quem causa problema mesmo e causa todo esse tumulto que leva à prisão de Paulo são judeus da Ásia, tá? Que vão e falam coisas que não são verdade, embora as ações que tenham sido tomadas para minimizar justamente o impacto disso. Aí a gente pergunta, Paulo foi hipócrita ao fazer aquilo? Essa é uma questão. De seguir os rituais de purificação, o que a gente entende disso, o que nós podemos observar, que eu acho que são aspectos importantes que a gente precisa guardar, é que, primeiro ponto que eu queria mencionar, o que a gente aprende disso tudo da vida de Paulo? Um aspecto importante é que aquilo que a gente discutiu, por exemplo, na semana passada, do seu posicionamento determinado em fazer as coisas, ou seja, de ser uma pessoa resoluta naquilo que precisava fazer,
a gente vê o quê? O seu compromisso com relação à vontade de Deus e o querer de Deus estava além daquilo que muitas vezes nós paramos para pensar. A questão, por exemplo, de compartilhar, tá, com os irmãos acerca do ministério, de toda a obra que ele fez, que é o que ele fez na chegada. Foi ali no verso 19, por exemplo, quando ele compartilhou tudo aquilo que Deus tinha feito, ou seja, ele queria que as pessoas entendessem a obra que Deus estava fazendo no mundo. É a mesma coisa de chegar alguém, por exemplo, da China, daquela região da Índia, e expor para nós, ou seja, como Deus está trabalhando naquela região. E é o que Paulo fez. Ele, sendo judeu, saiu e voltou e estava explicando justamente tudo isso. Isso é um aspecto que ele estava buscando o quê? Ele estava buscando a unidade, o entendimento, porque as pessoas compreendessem que, embora tivessem aspectos de rituais, de aparência, isso não era o importante. A obra que Deus estava fazendo era mais importante. E ele buscou, assim, as ações conciliatórias com os judeus, como, por exemplo, na decisão do voto. Ou seja, por que ele se submeteu àquilo? Por uma simples questão, primeiro, de se sujeitar àquela questão do que era a recomendação dos irmãos da igreja na Judéia. Ele se sujeitou àquilo, embora ele sabia que aquilo não ia fazer diferença nenhuma para ele. Mas ele se sujeitou em fazer e praticar os votos, tá? Os votos de purificação, de tudo, para participando dos rituais, para participar da festa de Pentecoste. O que mais a gente vê? E a gente vê isso, por exemplo, ele menciona no aspecto da atitude dele, como lá em 1 Coríntios 19, 1 Timóteo 1,8, e é mencionado isso no verso 26, onde ele busca essas ações de conciliação. E ele considerou justamente, como no 23 ao 25, a questão do voto, ou seja, ele ouviu e ele se sujeitou. Qual outro aspecto que a gente vê da obediência dele? A questão dele ir para Jerusalém, que é o que nós compartilhamos a semana passada, sabendo da oposição, sabendo da dedicação dos irmãos, ele veio, enfrentou tudo aquilo, sabendo por aquilo que passava. E ele descansa em Deus, tá? E ele é capaz de enfrentar toda essa instabilidade que surgiu. Quando nós enfrentamos ou sabemos de situações difíceis na nossa vida, o que nós tentamos fazer? Se ela é antecipada, nós procuramos fugir daquilo, mesmo sabendo que muitas vezes devemos passar por aquilo. Paulo tinha claro, ele sabia que precisava ir para Jerusalém, ele sabia que iria ser preso, mas ele se sujeitou, foi e enfrentou aquilo que, sabendo que era a vontade de Deus. O que Deus iria fazer, como nós, ele não sabia o que iria acontecer depois daquilo. Ele só sabia que ele ia para Jerusalém, que ele ia para Roma. Essa era a única certeza que ele tinha. E o outro aspecto que a gente aprende, tá, com ele, é na alegria, ou seja, no recebimento das pessoas, no compartilhar, tá? Embora tendo todas as diferenças, ou seja, ele ouviu acerca da igreja, do que estava acontecendo, e ele relatou tudo aquilo que... Essa alegria ele demonstra, e os irmãos como receberam, é algo extremamente importante. A situação, por exemplo, contextual, ou seja, de tudo aquilo que estava acontecendo, tinha a mão de Deus e a soberania de Deus em tudo isso. E esse aspecto é o aspecto que a gente precisa entender e olhar e ver que as coisas que nos sobrevêm não são por acaso, mas é a mão de Deus permitindo ou trazendo aquilo para um processo que é uma expressão da vontade dele, que vai nos levar ou levar as pessoas a conhecerem a Deus, ou vai levar o nosso processo de amadurecimento. Mas tudo, como ele encarava, nós precisamos aprender a encarar. A soberana vontade de Deus não está ligada, seja, a me poupar de situações difíceis. Teve a situação da ação apaziguadora, por exemplo, a gente pode pensar, mas foi bobagem ele fazer isso? Não, não foi. Porque ele, dentro daquilo que ele pregava, era normal ele se sujeitar àquilo.
E aquilo poderia ser, e foi, de fato, uma oportunidade para ele pregar. Porque se ele não tivesse feito aquele ritual, estaria ele no templo? Provavelmente não. Se ele não estivesse no templo, aconteceria dos judeus da Ásia o verem e tentar justamente fazer o que fizeram, que a gente vê aqui? Nós com certeza não teríamos esse relato. Ele seria preso? Não seria. Então tudo isso a gente precisa aprender a olhar, que é a mão de Deus conduzindo as coisas. É Deus operando, é Deus fazendo a sua vontade. A gente pensar assim, mas prender Paulo, ele que podia pregar, a quem ele pregava? Ele pregava justamente ao cidadão comum. Ele pregava aos judeus e gentios, pessoas, na maioria delas, comuns, poucas pessoas de influência. Toda essa experiência de todas essas viagens foram poucas pessoas de influência. E a partir deste momento é que ele começa de fato a pregar e anunciar para as pessoas, vamos dizer assim, em termos de importância na sociedade, eram pessoas importantes, que aí ele fala com reis, com governadores. E isso só acontece por causa dessas situações que aconteceram. O que a gente vê? A gente pode observar o quê? Que diante toda essa situação, mesmo diante de toda essa, vamos dizer assim, essa intolerância irracional que é manifesta e revelada, Deus opera através de tudo isso para que a sua vontade aconteça. E a gente vai ver na próxima semana que é justamente o testemunho que ele dá acerca da vida dele, do compromisso dele acerca de Jesus Cristo, ou seja, da pregação. É a oportunidade que ele teve em Pentecostes para muitas pessoas anunciar. E quando ele começa a falar em aramaico, toda aquela multidão entra verdadeiramente num silêncio absoluto para ouvir aquilo que ele estava pregando. Por isso, assim, o que a gente pode aprender disso tudo? Olha, mesmo quando parece que todas as decisões, todas as ações, todos os planos que a gente monta falham, elas podem aparentemente falhar, esses planos, numa perspectiva o quê? Natural. Mas nós devemos lembrar que nós estamos debaixo de uma soberana vontade de Deus. E que mesmo que pareça ser uma desgraça, é Deus operando para que a sua vontade aconteça em nós e através de nós. Agora precisamos amadurecer para entender isso e tomarmos a atitude como a atitude de Paulo. Tá ok? E outra coisa que a gente deve lembrar é que essas situações muitas vezes absurdas, elas servem para quê? Para nos testar a nossa fé, para a gente compreender a nossa maturidade, compreender o quanto a gente está maduro. E muitas vezes a gente é colocado diante disso e aí a gente começa a agir segundo o pensamento natural e aí a gente para e pensa, opa, estou indo para o caminho errado, não é isso que Deus quer. E é esses aspectos que a gente precisa amadurecer. Nós estamos passando, por exemplo, nesses dias, situações difíceis? Estamos. A questão do pai da Sirlene que está na UTI, que o médico deu um diagnóstico, a expectativa dele era que era mais 3 dias, 4 dias de vida, aí nada acontece, o seu Genor, ele nem piora o seu quadro, nem melhora, fica naquele quadro estável. Mas fora essas dificuldades, ainda a gente enfrenta outros problemas com a família. Aí vem pessoas que não têm nada a ver com outras questões que você pensa assim, o primeiro pensamento você fala assim, olha, essa pessoa realmente merece um inferno. Aí depois você para e pensa assim, não é para isso que Deus nos chamou. É agora que a gente deve revelar graça, revelar misericórdia, tentar entender o outro, compreender que talvez o seu problema requer muito mais outros cuidados do que simplesmente a minha ignorância. Então são aspectos que a gente vê nessas situações, e Paulo enfrentando isso, ele simplesmente age com sabedoria, pede para falar, porque se fosse em outra situação, uma pessoa imadura, ele queria o quê? Só se salvar, ele não queria falar nada com ninguém.
Paulo ainda aproveita aquela oportunidade daquela multidão e ainda prega o Evangelho. O que a gente precisa aprender é deixar e olhar, ter sabedoria para enxergar cada uma dessas oportunidades para que o Evangelho seja pregado, anunciado. Esse é o aspecto da nossa vida, é revelarmos Deus ao mundo. E revelarmos ao Deus ao mundo implica em nós entendermos que nós temos que agir como Cristo. E isso nós precisamos amadurecer, para que enfrentemos as situações como Paulo, olhando numa perspectiva que é uma perspectiva eterna, e não aquelas situações transitórias que ele estava passando. E aí a gente vai ver isso. Ele queria ir para Roma, achava que ia para Roma e demora a ir para Roma. Só preso na região ele fica mais de 2 anos, para depois pegar o navio para poder ir. Tá ok? Vamos ver, aprender a olhar essas coisas quando a gente está lendo as Escrituras e deixar de olhar, por exemplo, as coisas simplesmente numa perspectiva que muitas vezes a gente quer imediatista, como resultados rápidos. E nem sempre o que Deus quer falar conosco e nos ensinar as coisas rápidas. Ele quer trabalhar processos nas nossas vidas. E a gente precisa aprender a nos sujeitar aos processos de Deus, olhando a sua soberania, sabendo que Ele está no controle, que Ele tem tudo, mesmo que a coisa esteja feia. Mas não está feia, por quê? Porque Ele está no controle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade, por estarmos aqui, por compreendermos, conhecermos e aprendermos mais da Tua vontade. Guia-nos no Teu querer, ensina-nos, Senhor, a termos os olhos de Paulo, a ver as situações segundo a perspectiva que ele aprendeu a olhar e a ver, diante de tudo que ele passou, no anunciar e no proclamar do Teu reino. A gente sabe que ele talvez não tinha ideia da perspectiva ou seja, do que aconteceria, de tudo que ele fez, de suas cartas, o quanto impactaria a nós tantos anos depois. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por meio da vida dele e agradecemos também, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e de aprendermos sobre Tua vontade, e que a gente possa amadurecer e revelar Teu reino e Tua glória neste mundo. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.